Olá pessoal, vamos mostrar aqui o método de Newmark, que é um método para integração numérica, né, para a solução dessa equação diferencial, equação do movimento, onde M é a massa, é a matriz de massa, C é a matriz de amortecimento, K é a matriz de rigidez, F são as forças externas, o dos pontos é o vetor aceleração, o ponto é o vetor velocidade e o é o vetor deslocamento. Então, o método de Newmark ele ele quer calcular o equilíbrio, né? Ao invés de ser de zero até o tempo final, ele subdivide, né? Esses tempos em pequenos espaços de tempo, né? Entre t e t mais delta t. Então esse espaço de tempo aqui é o delta t. Eu sei, se eu quiser dividir 10 segundos em 10 espaços, em 10 delta t's, né? Então para cada delta t vai ser igual a 1 segundo. Então o método de Mark ele quer calcular os deslocamentos, velocidades e acelerações para esse instante aqui, t mais delta t, que são desconhecidos. No tempo t, eu conheço os deslocamentos. Inicialmente, né, para o tempo t igual a zero, você tem as condições lá as condições iniciais, que são dadas no problema. E aí eu vou explicar com mais detalhe lá no algoritmo do método de Newmark e também vou explicar no código em Python que eu desenvolvi. Esse é um trabalho que eu estou desenvolvendo para o meu mestrado. Eu sou mestrando em estruturas no ITA e, e meu trabalho envolve dinâmica. E para isso eu estou usando, né? A princípio eu estou usando o método de Newmark para poder solucionar esses problemas de dinâmica. Tem outras formas também de resolver problemas essas equações de movimento, que são tem o método da superposição modal. Tem o método de Range-Kutta também, que parece ser o método mais geral, né, para resolução de equações de diferenciais. O método da superposição modal, você divide um sistema, né, em n equações de equilíbrio independentes. Você vai desacoplar o sistema, né? E aí você vai, se for n graus de liberdade, então você vai ter n equações de 1 grau de liberdade. Isso daí é feito pela análise modal, né? Então, então, aqui no método de Newmark, para a gente achar que esse vetor velocidade no tempo t mais delta t, quem é que vai ser esse vetor velocidade no tempo t mais delta t? Vai ser o t, ponto, né? Mais a integral da aceleração ao longo desse período aqui. E o t mais delta t, que é o deslocamento nesse instante aqui, vai ser o t mais a integral da velocidade integrada aqui no tempo, né? De t mais delta t. Esses parâmetros aqui, o delta e o alfa, eles são parâmetros eles que vão ajustar aí a estabilidade e a precisão do método. Se você considerar o delta igual a 0,0
0,5 e o alfa igual a 0,25. Deixa eu só confirmar aqui se tem esse valor. É isso, delta igual a 0,5 e o alfa igual a 0,25. Aí você vai recair no método da aceleração média constante, que é esse tracejado aqui, ó. Então essa aceleração aqui constante, de t até t mais delta t, vai ser 1 sobre 2, né, vezes aceleração no instante t mais aceleração no instante t mais delta t. Então se você pegar essa aceleração e integrar no tempo, você vai chegar nessa equação aqui, mas com delta igual a 0,5, e a mesma coisa para o t mais delta t. Você vai pegar a integral, né, da velocidade média, né, que vai ser o t ponto, mais o t mais delta t ponto, né? Tudo isso sobre 2. E aí se você integrar no tempo, você vai chegar nessa equação aqui com o alfa igual a 0,25. E aí só parando aqui para dizer para vocês que eu tenho um curso lá na Hotmart, é um curso sobre análise estrutural, né? É um elemento finito, que é um elemento seguindo a teoria de Euler-Bernoulli, mas eu não entro em nenhuma teoria de elementos finitos. É um curso prático, né, para você aprender a programar, criar um código para poder analisar estruturas planas, né? Calcular reações internas e deslocamentos. E aí eu vou deixar o link aí para vocês, se vocês quiserem estar me ajudando. É um curso bem prático, né, em Python, programação em Python, onde você vai aprender a teoria do método da rigidez direta e como implementar esse método em Python. Então, voltando aqui à aula, no instante t mais delta t, a velocidade, deslocamento e aceleração são desconhecidos. Então, o método de Newmark ele vai colocar tanto a velocidade quanto a aceleração em função apenas dos deslocamentos nesse instante. Ou seja, tanto para a aceleração quanto para a velocidade, o único parâmetro que eu vou ter desconhecido é o deslocamento, em t mais delta t. Então, pegando essa equação aqui e colocando em evidência a aceleração no tempo t mais delta t, eu vou chegar nessa expressão. E aí, pegando essa expressão e substituindo nessa equação 2, aqui, nessa aceleração aqui, t mais delta t, eu vou ter tanto a velocidade quanto a aceleração em função do tempo, em função do deslocamento desconhecido. A aceleração, o único que eu não conheço aqui é o deslocamento no instante final do intervalo. E a velocidade no tempo t mais delta t, ela vai estar em função somente desse parâmetro desconhecido. Todos os outros eu conheço. No instante inicial eu conheço. Deslocamento, velocidade, aceleração. Coeficientes de Newmark, eles são usados, né, para poder deixar de forma mais compacta, até para facilitar na programação, né, a aceleração e a velocidade no instante t mais delta t. Coeficiente a zero, que é 1 sobre alfa delta t ao quadrado, é esse termo aqui. O A1, que é o delta minúsculo sobre alfa delta t,
ele é visto aqui e aqui, né? 1 sobre alfa delta t, quando eu multiplico esse termo vezes esse, veja que vai ficar só o delta t somente aqui embaixo, né? Então esse é o A2. O A3, se você pegar esse termo aqui, 1 sobre 2 menos alfa sobre alfa, você vai ter aqui em cima, vai ficar 1 menos 2 alfa sobre 2, então você vai ter o 2 embaixo, né? Multiplicando aqui o alfa. Então vai ficar 1 sobre 2 alfa menos 1. Que esse alfa cancela com esse, né? Você vai ter o termo A3. O A4 é esse termo aqui, né? Mais negativo. O A5 você precisa calcular esse termo aqui, aí você vai chegar nessa expressão. Você calcula tudo isso aqui que está entre o colchete. Aí você vai chegar aqui, nessa expressão aqui. O A6 é delta t vezes 1 menos delta. Está aqui. Ele está aqui nessa parte. E o A7 é o delta vezes delta t. Delta vezes delta t. Ele está aqui, né? Então é só para deixar de forma mais compacta, né? Que ele usa esses coeficientes aqui, de A0 até A7.